O Kamikaze falou que Jesus acreditava na tradição enoquiana. Como era a questão do exorcismo naquele tempo? Sobre a questão da tradição enoquiana, Jesus está inserido num meio culturalmente dominado, né, judaico, dominado pela ideia do apocalipticismo. O melhor livro já escrito em todos os tempos a respeito dessa temática é esse aqui, John J. Collins, A Imaginação Apocalíptica, uma introdução à literatura judaica apocalíptica, ou apocalíptica judaica, um texto extremamente denso. Não comprem assim para levar para a praia. É um livro para ler demoradamente, meditando cada um dos capítulos, mas é um livraço. E esse livro fala sobre a imaginação apocalíptica, tipo assim, o repertório cerebral, né, o ferramental mental, o, o, as ideias, conceitos, imagens disponíveis numa subjetividade para pensar o mundo, interpretar o mundo em que se vive, né? Então, no judaísmo dos tempos de Jesus, o apocalipticismo, o que se chama hoje de apocalipticismo, né? Claro que ninguém chamava disso naquela época, o chamado apocalipticismo era muito forte, que é essa expectativa de um fim iminente, que é a expectativa de uma figura salvadora, que é a expectativa da realização de promessas ou profecias feitas principalmente por Daniel, principalmente Daniel, mas também Isaías e Ezequiel têm um papel muito grande também, os outros profetas também, mas esses três são os principais, Jeremias também, mas eu diria que esses três são os principais, Isaías, Ezequiel e Daniel. E isso inclui a questão que você falou assim na tradição enoquiana. A tradição enoquiana é uma expressão do apocalipticismo judaico. Então a ideia, por exemplo, a quase onipresença de demônios, né? Que as coisas más que acontecem por aí, as coisas ruins, são resultado da agência de seres invisíveis, que são os chamados demônios. Isso não está muito presente no Antigo Testamento, praticamente totalmente ausente, né? Mas está muito presente na literatura enoquiana, com a explicação de que esses demônios são ou os anjos que desceram do céu, chamados anjos caídos, ou a descendência dos anjos caídos, os fantasmas, os nefilins, coisas desse tipo. Então você tem uma elaboração nos textos da tradição enoquiana, né? Sobre a origem dos demônios, sobre a origem dos anjos caídos. Isso é muito importante na compreensão do Novo Testamento. E autores do Novo Testamento, inclusive, citam Judas, por exemplo, né, a carta de Judas cita, palavra por palavra, Enoque, o primeiro livro de Enoque, capítulo 1, se eu não me engano, verso 19 ou 9, por aí, alguma coisa assim. No vídeo sobre Enoque que tem aqui no canal eu falo sobre isso. Então Judas cita textualmente mesmo, né, ipsis verbi, o texto de Enoque, e nas cartas de Pedro também há uma referência aos espíritos acorrentados que Jesus desceu para pregar os espíritos em corrente. Isso é uma referência direta ao livro de Enoque também. Não textualmente, né, mas tematicamente. Então a tradição enoquiana, dentro dessa imaginação apocalíptica, era muito importante no contexto da produção do Novo Testamento e da vida de Jesus, né? Então, e a segunda questão é como era a questão do exorcismo naquele tempo. Exorcismos nas culturas ali do Antigo Oriente sempre existiu, desde que se tem notícia, né? Nos textos da antiga Suméria, 2000 anos antes de Cristo, não sei se 3, mas pelo menos 2000 anos antes de Cristo, já tem textos que falam como fazer um exorcismo, como que os médicos, né, que ao mesmo tempo as pessoas que tratavam as doenças, elas tinham que tratar, como os demônios eram considerados, eles chamavam de Gedim, né, ou Etemo, como esses seres eram considerados como agentes causadores de doenças, né? Na etiologia da doença estavam seres invisíveis, você precisava não só dar ervas e medicamentos mais concretos para a pessoa, mas também precisava afastar essas influências, né? Então fazer, por exemplo, sepultamentos substitutivos, porque poderia ser um fantasma de alguém que morreu com dívida com aquela pessoa, ou não recebeu daquela pessoa e volta para atormentar aquela pessoa, então você faz algum tipo de pagamento simbólico para aquela pessoa sossegar, ou você vai no túmulo dela e faz alguma oferta, ou alguém que não foi enterrado propriamente, não teve os ritos funerários bem feitos, e aí fica atazanando na turma, então você vai e faz um boneco daquela pessoa e enterra aquela pessoa dignamente. Então várias dessas coisas eram práticas de exorcismo. Tinha plantas também que eram consideradas eficazes contra o mal, né? Que são os chamados artefatos ou substâncias apotropaicas para afastar essas más influências. E nos tempos de Jesus, isso também era uma prática corrente naquela região da Judéia, né, da Galileia, sobretudo da Galileia, que tinha muitas essas práticas de curandeirismo, por assim dizer, popular. E isso era interpretado teologicamente nessa chave enoquiana.
Então, de que esses agentes nocivos eram principalmente ou anjos caídos ou da descendência dos anjos caídos. Que são, no caso do primeiro livro de Enoque, existe a ideia de que. E tem vários cristãos antigos que falam sobre isso. Nesse livro, por exemplo, O Diabo, uma Biografia, tem um capítulo que fala sobre a influência da literatura enoquiana na produção da imagem do diabo em diferentes momentos da história, né? Mas, por exemplo, Justino Mártir era um cara muito focado nessas noções da literatura enoquiana para explicar a existência dos demônios, e tinha a ideia de que, por exemplo, os demônios eram originários dos gigantes, né? Que os filhos de Deus, que são os anjos, cruzam com as filhas dos homens e produzem uma descendência híbrida, que são gigantes, isso no primeiro livro de Enoque, né? Que são gigantes, e esses gigantes são destruídos no dilúvio. E aí, o espírito desencarnado desses gigantes permanece sobre a Terra, causando muitos males. Aí, 2/3, se eu não me engano, desses espíritos são presos, acorrentados, para serem punidos definitivamente no fim dos tempos, e 1/3 fica livre sobre a Terra, mas livre entre aspas, que é para servir como flagelo de Deus, né? O chicote de Deus, para quando algo de mal vai acontecer de forma disciplinar, tipo bater no filho para educá-lo, né? Que é uma coisa que eu não pretendo fazer com a Sofia, diga-se de passagem, mas essa ideia do castigo pedagógico, que é muito forte na cultura antiga, né? Em alguns lugares até hoje, era exercido por Deus Pai por meio desses 1/3 de demônios que sobraram na Terra. Então isso está na imaginação enoquiana, e isso aparece, né? Na ideia de exorcismo também ali nos tempos de Jesus. Até dentro do Novo Testamento de forma muito mais discreta, né, como eu disse, mas outros rabinos e tal usavam muito essa compreensão demonológica enoquiana na sua compreensão sobre o que eles estavam fazendo, o que é um exorcismo, o que é um demônio, que tipo de agente a gente está eliminando, como eliminá-lo, o que é eficaz contra ele, por que é eficaz, e por aí vai. O Fábio falou aqui: professor, estou fora do assunto, mas você sabe me dizer por que Paulo é considerado apóstolo, já que ele não fazia parte dos 12 que andavam com Jesus? Sempre tive essa dúvida. Segundo as próprias cartas de Paulo e o livro de Atos, Paulo foi enviado por Jesus para pregar, né? Pelo Jesus ressuscitado. E apóstolo significa o enviado, aquela pessoa que é enviada. Então, o fato de Paulo não ter vivido com Jesus não excluía essa. Porque assim, o apóstolo seria quem Jesus enviou, né? E aí, se você pega isso só em vida, seria lá, principalmente os 12. Mas tem outras figuras que são chamadas de apóstolos também fora dos 12, e Paulo é chamado de apóstolo também porque foi enviado pelo Jesus ressuscitado. E o próprio Paulo, em uma carta sua, ele discute isso. Ele fala assim que ele é apóstolo com todas as letras, né? Porque ele teve não conheceu Jesus em vida, mas ele teve um contato e tinha um contato forte com Jesus, né? Nesse sentido missionário. Então, a explicação é mais ou menos. Eu não lembro qual carta que é essa agora, inclusive, não sei se é Gálatas, que Paulo defende que ele é apóstolo, né? Explicitamente, mostrando que já havia uma certa resistência de alguns a considerá-lo um apóstolo, já que ele não conheceu Jesus em vida. Mas eu não lembro qual que é a carta agora. Alguém vai colocar no chat aí. Segundo aos Coríntios? Não, acho que não é não. Ah, não lembro. Talvez seja. O Fluindo Reino falou aqui. Segundo aos Coríntios, o Mateus falou que é Gálatas. Eu não lembro. Na minha cabeça tá Gálatas, mas eu não tenho certeza. Joga no Google, pergunta pro Gemini, né, pro Google, pro ChatGPT, vai te falar rapidinho, você vai lá no Novo Testamento, pega a carta, dá uma lida, é uma carta curta, seja ela Gálatas ou Segundo aos Coríntios, é uma carta curtinha, você senta, e numa sentada você dá uma lida rápida ali e já vê a argumentação do próprio autor sobre essa questão. Talvez essa questão esteja nas duas, né, porque tem muita gente falando Gálatas e muita gente falando Segundo aos Coríntios.